para nós não é o suficiente. E aí só resta uma opção. Lembrar das palavras do salmista e olhar para a esquerda e olhar para a direita e ver que não tem saída aqui, não tem saída aqui. Olhar para trás e continuar sem ver saída, para frente e não ver solução. Nesse momento eu elevo meus olhos para o monte e eu vou saber de onde vem o meu socorro. O meu socorro continua vindo daquele que está sentado sobre o alto e sublime trono. E nesse tempo de dificuldade que assola o Brasil, o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, continua sendo aquele que está assentado sobre o alto e sublime trono. Nós temos o costume nas nossas igrejas de usar a expressão amém. Amém é um acróstico, na verdade. Se você for para qualquer lugar do mundo, você vai encontrar essa expressão amém. É claro, às vezes o sotaque vai mudar um pouquinho. Amém, amém. Um M no final, um M no final. Mas a linguística vai ser a mesma. É igual a palavra aleluia. E no caso da palavra amém, isso acontece por causa que se trata de um acróstico. No hebraico, composto por 3 letras. Aleph, Men e Nun. Cada uma dessas letras simboliza algo que quer dizer a palavra amém, além do famoso assim seja, que geralmente vão traduzir. O Aleph simboliza Elohim. Elohim significa Deus. O Men significa Meler. Meler significa rei. E o Nun significa Neman. Neman quer dizer fiel. Quando alguém usa a expressão amém, ele está dizendo: o meu Deus, ele continua sendo rei. Ou seja, o meu Deus, soberano, todo-poderoso, ele está sentado sobre um trono. A autoridade está na mão dele. O cetro que governa o mundo continua na mão dele. Ele é rei. E tem mais. Além de ele ser rei, ele é fiel. Como Neemã, ele é fiel. Ou seja, as suas palavras passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar, porque ele é fiel. E mesmo que eu não mereça, ele permanece fiel. É interessante observar isso, porque aí vai se cumprir algumas palavras da Escritura Sagrada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Por quê? Porque o meu Deus, ele é rei e ele é fiel. Voltamos para a história de Pedro, à beira do rio, do mar da Galileia, tentando pescar a noite inteira e não conseguindo. Até o momento que Jesus chega à beira, a multidão está ao redor para ouvir a palavra de Jesus. E naquele instante Jesus olha e diz: Pedro, me peça seu barco. Tinha 2 barcos ali, mas Jesus escolhe o barco de Pedro. E quando Pedro dá liberdade para Jesus usar o seu barco, algo extraordinário já começa a acontecer. Quando nós abrimos o nosso coração e permitimos Jesus trabalhar, não do nosso jeito, mas do jeito dele, nós vamos perceber que algo extraordinário vai acontecer. Jesus começa a ministrar. A multidão está atenta no pregador da Galileia. A multidão está realmente admirada com suas palavras, está aprendendo. Eu imagino Pedro, Tiago e João fitados com os olhos no mestre, ouvindo as suas palavras. Que mensagem ele trouxe, a Bíblia não relata, mas eu costumo dizer que ele naquele instante falou sobre fé. O que é fé? Segundo o autor de Hebreus, fé é a certeza das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Eu costumo traduzir fé como agir conforme a palavra de Deus. Fé é aquele sentimento que nos faz agir conforme as palavras de Jesus. Existe uma fé falsa, Tiago vai dizer isso, uma fé morta, e existe uma fé viva. A fé viva é acompanhada de obras, mas não são obras qualquer. Nós somos salvos por meio da graça. Isso é um dom de Deus, mas por meio da fé nós obedecemos às ordens que Jesus Cristo nos dá. Então, Jesus ele vai ministrando. Por que eu acho que ele falou sobre fé? Porque, na minha opinião, não existe um ato maior de fé do que você pescar. Pescar é você subir em um barco, estar ali com uma rede ou com uma vara, olhar para as águas e não ver peixe, mas saber que existe um peixe lá embaixo.
E naquele instante Jesus está referindo-se a isso, na minha opinião. Jesus olha para eles e está dizendo, vocês são pescadores, vocês sabem que no rio, no mar tem peixe, mas vocês não veem o peixe, mesmo assim vocês lançam a rede. E assim é a fé. Você não sabe, você não está vendo, você não vive por vista, mas vive por causa da sua fé. E como é que você sabe isso? Porque um dia Deus determinou que nas águas haveria peixe. Por isso, isso é um ato de fé. Então, você baseado na palavra de Deus, você vai lá e encontra peixe. Da mesma forma, agora Jesus, terminando o seu discurso, olha para os pescadores, especialmente para Pedro, e diz: